Qual sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Essa fala provavelmente não é novidade para você, o famigerado alienígena que foi entrevistado em rede nacional. A cena tão caricata e absurda que virou meme e alvo de chacota. Mas e se eu te disser que por trás do ET Bilu existe uma história bizarra, repleta de acusações sérias e muito dinheiro? Uma seita perigosa. As pessoas que denunciaram a farsa do Urandir em nossa reportagem receberam ameaças de morte por telefone. Seu lugar no inferno já está reservado. Aí ele falou, como é que a gente vai lá pro refeitório? Esses caras vão matar a gente tá no meio do nada. Vai ao ar uma reportagem do Domingo Espetacular que daria origem ao meme Busquem Conhecimento. Porém, a reportagem traz informações muito sérias que a maioria das pessoas não se lembra. De acordo com a reportagem, na época milhares de pessoas iam todos os anos ao Projeto Portal, procurando ter contato com seres de outro mundo. E além de hospedagem e transporte, era necessário um treinamento para entrar em contato com esses seres. E obviamente, nada disso era de graça. E o Projeto Portal movimentava milhões de reais por ano. Uma coisa interessante é que a reportagem também aponta a similaridade do modus operandi do Projeto Portal com a de um culto ou uma religião. O papel do ET ali funciona como aquele que traz a revelação, né? Quer dizer, o líder da comunidade, ele funciona como profeta, aquele que teve os primeiros contatos, então as pessoas se sentem parte de uma coisa especial. A cobertura midiática trouxe essas e várias outras informações preocupantes sobre o projeto. Porém, ao contrário do que se imaginaria, o projeto não só continuou ativo, mas cresceu numa velocidade alarmante. Hoje atuando não só no Brasil, mas em 15 países, com mais de 700 mil pessoas envolvidas. O negócio deu tão certo que se tornou o ecossistema Dáquila, um ecossistema de empresas de vários ramos. Eu vou citar alguns brevemente aqui só para você ter uma ideia. A OPS é uma empresa que vende suplementos. Um deles supostamente ajuda contra a depressão e ansiedade. A Brazilian Kimberlite Clay possui jazidas de uma argila que, de acordo com eles mesmos, tem ação no sistema nervoso, DNA e ação no espectro de luz no corpo, seja lá o que isso signifique. Há anos eles têm construído a cidade de Zigurates, vendendo casas que, de acordo com eles, foram construídas com orientação dos alienígenas para aguentar catástrofes naturais. E sim, alguns dos seguidores compram casas e vivem lá. Para finalizar os exemplos, vale citar que eles possuem um banco com moeda própria, moeda essa que é utilizada na comunidade de Zigurates e cidades próximas. Eu sei que eu acabei de te bombardear com informações, e acredite, tem muito mais. Mas antes de irmos pro vídeo, embora você provavelmente já tenha lido no disclaimer, acho importante deixar claro, já que a Dáquila é uma empresa enorme, e isso aqui é apenas um canal com uns 10 inscritos. Eu não estou acusando ninguém de nada, eu apenas reuni informações que estão públicas e estou mostrando aqui e dando a minha opinião. Ele vai descer para o chão. Desce! Enfim, temos bastante coisa para olhar, então vamos por ordem cronológica. O Projeto Portal foi fundado na década de 90 por Andir Fernandes de Oliveira, que se diz paranormal, hoje visto pelos seguidores do Projeto Portal como uma espécie de messias ou uma pessoa iluminada. Primeiro, vamos resumir o que ele conta sobre a fundação do projeto e a sua vida nessa entrevista. Ele diz que era conhecido nas redondezas desde criança por ser um paranormal. Foi acompanhado e orientado por seu amigo Bill desde criança, amigo esse que depois revelou ser o Bilu. Aos 13 anos foi abduzido por alienígenas. Esses alienígenas passaram anos oferecendo uma grande missão, e ele só aceitou essa missão aos 33 anos, e pouco tempo depois fundou o Projeto Portal, e desde então esses seres teoricamente orientam ele. Porém, na minha pesquisa algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que nem sempre ele contou essa história. Urandir deu várias entrevistas na TV na década de 90 e começo dos anos 2000, e eu assisti todas que pude achar no YouTube. Ratinho, Brasil Verdade, Amari Júnior e até uma entrevista hilária com o Jô Soares. Ela fica em forma de luzes, por quê? Pelo reator antimatéria delas. Claro. Agora, eu queria te perguntar o seguinte: vocês vêm aqui para comer as mulheres da gente toda? É isso? Olha só. E nessas entrevistas mais antigas ele conta exatamente a mesma história, porém não cita nada de Bill ou Bilu, quase como se a ideia tivesse vindo depois e ele tivesse mudado o canon da história. A segunda é um pouco mais séria. Para começar, curandeirismo é crime no Brasil, mas ainda bem que Urandir não afirmava ser capaz de curar as pessoas. Ele afirmava ser capaz de equilibrar as energias delas e assim elas mesmas se curavam, o que é completamente diferente, né? De acordo com a reportagem de 97 do programa Brasil Verdade, Urandir atendia num prédio comercial no Rio de Janeiro cerca de 900 pessoas por mês para essas sessões de energização. A maioria delas tinham quadros graves. E aí entram algumas acusações sérias contra o Urandir. Veja só,
Com as afirmações de ter contato com alienígenas e ter se denominado um ufólogo, Urandir chamou a atenção da comunidade de ufólogos do Brasil, incluindo a do falecido editor da revista UFO, Ademar José Gevaer, um ufólogo brasileiro conhecido até no exterior. De acordo com Gevaer, ele foi pessoalmente investigar o caso de Urandir e do Projeto Portal, e desde então passou anos afirmando que tudo era uma farsa. Gevaer chegou a ser entrevistado na reportagem da Record e publicou vários artigos na revista UFO sobre o Urandir e o Projeto Portal. Não conheço nenhum ufólogo na comunidade brasileira de pesquisa de discos voadores que reconheça qualquer informação proveniente do Projeto Portal. Nesse artigo publicado no ano de 2000, Gevaer traz relatos de algumas pessoas que afirmam ter ido até Urandir em busca dessa autocura, e francamente, é triste de ler. Em um dos relatos, uma mãe afirma ter levado seu filho com leucemia no colo por mais de 50 horas de viagem para chegar até Urandir, gastando cerca de R$900 só com a viagem. Chegando até Urandir, ela conta que pagou R$500 pela suposta autocura e, para surpresa de ninguém, seu filho continuou doente. Outro caso é de um aposentado que contou que manteve contato com Urandir por vários meses, onde Urandir por telefone afirmava fazer uma transmissão telepática de energia, e em seguida pedia por dinheiro. Esse senhor afirma ter dado mais de R$12.000 ao Urandir. Embora esses relatos não venham com data, vale ter em mente que eles foram publicados no ano de 2000, onde o dólar ainda estava abaixo de R$2 e o salário mínimo era cerca de R$150. Então essa quantidade de dinheiro é simplesmente enorme. De acordo com a revista UFO, esses são apenas alguns relatos dos vários coletados e arquivados por eles. E você deve estar se perguntando, se esses relatos são reais mesmo, por que as pessoas não foram até a justiça? E por que ao trazer os relatos a reportagem traz tão poucas informações sobre essas pessoas? Bom, de acordo com o mesmo artigo da revista UFO, as pessoas tinham medo de se identificar e de levar o caso até as autoridades. Um homem que não quis se identificar conta à revista UFO o seguinte: abre aspas. Um dia, ao ligar para Urandir e dizer que não iria mais lhe dar dinheiro algum e que ainda iria denunciá-lo, ele me ameaçou dizendo que minha vida e de minha família estariam em risco se eu o fizesse. Fecha aspas. Para finalizar, tenho mais duas informações para comentar brevemente. A primeira vem do próprio Urandir. Embora ele pareça evitar contar esse detalhe, em algumas entrevistas ele admite ter trabalhado por alguns anos fazendo shows de paranormalidade. E ele começou a ganhar dinheiro com isso. Ele começou, naquela época ele não sabia bem o que era, ele dava palestras e ganhava. Conta a história, Nadir. Realmente, dos 18 aos 23 anos eu dava palestra, fazia shows de paranormalidade para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Essa experiência com ilusionismo o ajudou muito no futuro. A outra é mais uma providenciada por Gevaer, através de entrevistas com Lúcio Barbosa, que conta histórias de contato com alienígenas muito parecidas com as que o Urandir conta. Resumidamente, nessa reportagem de 97, Lúcio conta que Urandir até então não tinha nenhuma experiência com UFOs, então, para aprender sobre, Urandir o procurou e logo passaram a trabalhar juntos. Porém, após perceber que Urandir possuía apenas interesses financeiros, Lúcio cortou relações. Abre aspas. Urandir me dizia seguidamente que só queria ficar milionário com UFOs. Fecha aspas. Logo, Urandir passou a se apropriar da história de vida e relatos de Lúcio. Abre aspas. Urandir simplesmente assimilou minhas histórias e até minha vida. Fecha aspas. Quanto ao passado de Urandir, Gevaer publicou várias outras informações em seus artigos, que variam entre coisas que ele afirma ter visto e acusações enviadas para a revista aparentemente por carta ou e-mail. Porém, não vou entrar em detalhes sobre algumas dessas acusações, por conta da quantidade e também por se basearem muito em relatos e não conseguir achar mais informações sobre em fontes relevantes para complementar. Algumas você está vendo na tela, mas caso tenha interesse em saber mais, os artigos estão publicados no site da revista UFO. É só pesquisar pelo nome Urandir Fernandes de Oliveira. Antes de irmos para o Projeto Portal, vou te mostrar um vídeo que dá até dó. Esse vídeo é de um trecho do programa Brasil Verdade da Band de 97. Nesse trecho, Urandir faz uma das suas sessões de energização e as pessoas no estúdio tentam entortar um talher usando as duas mãos. E usando as duas mãos é uma coisa super tranquila de fazer, você pode até tentar aí na sua casa. Enfim, o que é triste é como algumas pessoas acabam acreditando mesmo. Uma senhora consegue entortar o talher e começa a chorar ao vivo. A senhora conseguiu? Não sei, é que eu trabalho com as curas, né? Eu me dou e eu fico muito assim, doutora. Olha só pra quem não acredita, pra minha filha que está vendo. Cíntia, olha se o Brasil é verdade, não é verdade. Me perdoe, gente. Olha pra mim. Bom, eu queria até... E com todo esse palco midiático e pouco questionamento, Urandir despertou a curiosidade de muitos e aproximadamente em 97 fundou o Projeto Portal, no interior do Mato Grosso do Sul, no município de Corguinho. E em alguns anos, a mídia voltaria a dar atenção a Urandir.
porém de forma mais séria e cética. Mas como vamos ver logo, isso não impediu o crescimento rápido do Projeto Portal. Vamos dar uma olhada nas informações que essas matérias trazem. Primeiro, a matéria que parece ter sido mais crítica e a que mais queria ter acesso é uma feita pelo Fantástico, mas infelizmente só consegui encontrar um trecho de menos de 2 minutos no YouTube, mas que ainda assim é interessante. Telespectadores que estiveram nas terras do Urandir disseram ao Fantástico que por aqui tudo é truque. O geólogo Wagner Geller mandou um correio eletrônico com uma informação interessante. Urandir conseguiu no Departamento Nacional de Produção Mineral 8 alvarás que o autorizam a procurar ouro em suas terras. A pessoa quando pede um alvará para pesquisar ouro, normalmente ela sabe que existe ouro. As pessoas que denunciaram a farsa do Urandir em nossa reportagem receberam ameaças de morte por telefone. O editor Ademar Gevaert foi à delegacia para registrar a ameaça. Era uma ligação feita por uma pessoa de voz masculina, incisiva, curta e grossa. Seu lugar no inferno já está reservado. Lembre-se desse aparente interesse do Urandir em recursos vindos da Terra, vai ser importante depois. E perceba como novamente aparecem relatos de ameaças contra quem se manifesta contra o Urandir e suas atividades. Um detalhe importante é, embora eles foquem no relato da ameaça recebida por Gevaert, a reportagem fala de pessoas no plural, então ele não foi o único que recebeu essas ligações. Gevaert também traz em seus artigos relatos de ameaças da época do Projeto Portal. A denunciante não é identificada no artigo, mas conta que encontrou em galpões na propriedade equipamentos como motos, faróis de milha e outros, que poderiam ser usados para fraudar as luzes no céu que o projeto dizia ser proveniente de OVNIs. E ela foi inocentemente perguntar sobre para o Urandir. Abre aspas. Urandir foi taxativo. Se você abrir a boca, juro que vai se arrepender amargamente. Ele me amedrontou e continuou a fazê-lo mesmo depois de voltar a São Paulo e garantir a ele que não ia contar nada a ninguém. Fecha aspas. Agora vamos para a reportagem da Record de 2010. Para termos uma noção do tamanho do projeto na época, vamos olhar os dados trazidos pela reportagem. A sede na região de Corguinho recebe mais de 6 mil pessoas por ano. Cada um deles chega a gastar mais de R$ 700 com transporte, hospedagem e alimentação. No total, os turistas gastam mais de 4 milhões por ano. E a maior parte desse dinheiro fica com o Projeto Portal. Novamente para comparação, o salário mínimo em 2010 estava em torno de R$ 500 e o dólar também estava abaixo de R$ 2. Nessa reportagem, o Urandir fala uma coisa interessante que nos mostra um pouco de como funciona o projeto. Existe um local lá onde eles afirmam haver uma galeria subterrânea gigante construída por alienígenas. A equipe de reportagem filma essa galeria e se depara com a passagem bloqueada. A partir daí, dessas galerias, são atividades permitidas somente para as pessoas que têm uma certa preparação, que têm um treinamento, que já vem há 1 ano e meio fazendo digamos, um desenvolvimento para realmente conhecer o que existe depois dessas paredes. O interessante aqui é notar como aparentemente existem níveis dentro do projeto. Embora não fique claro como é feito esse desenvolvimento que o Urandir fala, dada a natureza do projeto, podemos supor que há um tempo dentro da organização aprendendo sobre os supostos aliens e tudo mais. A pergunta é, quanto custa para alcançar esse desenvolvimento? O próximo ponto é sobre a venda de casas no local. O projeto constrói umas casinhas que aparentemente não tem nada demais, mas o Urandir afirma que essas casas foram feitas sob orientação de alienígenas para suportar catástrofes naturais. A intenção é que aguente pelo menos na escala de 12 graus na escala Richter. Pelo menos 12 graus na escala Richter. Para você ter uma ideia de como essa afirmação é absurda, o maior terremoto já registrado ocorreu no Chile em 1960, e ele teve a magnitude de 9,5 na escala Richter. O terremoto mudou toda a paisagem de algumas regiões do Chile, e após o terremoto, algumas áreas ficaram metros mais altas ou mais baixas, e rios mudaram o seu curso. O terremoto foi tão forte que causou uma pequena alteração na velocidade de rotação da Terra, reduzindo a duração dos dias em alguns milissegundos. Com o Urandir fazendo uma alusão a uma era de mudanças com possíveis catástrofes após 2012, os mais adeptos do projeto eram convencidos a se mudar para essas casinhas, que possuem até túneis subterrâneos onde eram estocados alimentos, como essa senhora entrevistada pelo CQC. Ingrid, o que está acontecendo aqui? O que é isso aqui? Guardar comida. Depósito lá pra frente. Que a gente acredita que realmente possa acontecer alguma coisa mais violenta com esse nosso planetinho.
Para finalizar a reportagem da Record, temos a entrevista com o teólogo que mostrei no início do vídeo e uma entrevista interessante com Julieta, que afirma ter feito parte do projeto Portal bem no início. Ela diz que Urandir anos antes falava de uma catástrofe planetária que aconteceria em 2006. Vamos dar uma rápida olhada na entrevista. Pessoas elas que teriam sido contratadas com esse chip, né, seriam resgatadas por naves. Ela também afirma logo em seguida que Urandir tentou vender terrenos para ela onde depois seriam construídas essas casinhas. Vale comentar aqui também uma entrevista publicada no site O Globo, em 2019, que mostra um pouco da mentalidade de algumas pessoas dentro do grupo. Abre aspas. Minha vida deu uma reviravolta. Perdi família, amigos, trabalho quando conheci isso aqui. Me chamaram de louca, mas hoje não troco por nada. Se eu pudesse recomeçar minha vida conhecendo isso aqui, seria outra pessoa. Quando você vem pra cá, você se conhece. Conquistei uma família aqui. A gente acaba pensando igual, querendo as coisas da mesma forma. Fecha aspas. Disse Amanda, de 60 anos. Agora me fala se isso não soa como um culto. E se você acha que apenas pessoas mais velhas acreditam, está enganado. A mesma reportagem também entrevista Paulo, de 23 anos, que largou a faculdade de engenharia e foi morar em Zigurates. Para a maioria das pessoas pode parecer fácil não se deixar levar, mas é aí que você se engana. Nenhum de nós está imune à manipulação. As empresas de marketing, por exemplo, estão bem cientes disso. Então vou te falar resumidamente a estratégia empregada por muitos cultos. Some o que eu vou falar agora ao que eu ouvi do teólogo no começo do vídeo. Geralmente eles possuem uma isca, algo que chame a atenção e desperte a curiosidade das pessoas. E então a maioria das pessoas vai movida pela curiosidade... Então a maioria das pessoas vai movida pela curiosidade e até pela tentativa de tentar mostrar que nada daquilo é real, mas sem perceber, elas já morderam a isca. Independente de você levar a sério ou não, você foi e você está ouvindo o que eles têm a te dizer. E as coisas são montadas de uma maneira que você sempre tenha algo que desperta a sua curiosidade, um nível para chegar ou algo novo para aprender. E mesmo que você não acredite, aos poucos você está mais envolto naquela comunidade. Logo, as pessoas próximas a você começam a tirar sarro, não te levar a sério e até falar mal daquela comunidade de pessoas que sempre te recebe tão bem. Logo, você vai se afastando do mundo externo e nem se dá conta que todo o seu círculo social é daquela comunidade e aquela bolha se torna sua vida. Para você ter uma ideia de como essas técnicas são poderosas, eu achei um exemplo perfeito. Esse youtuber visitou um culto e gravou tudo. Se não me engano, eles participaram de uma reunião e depois passaram um dia dentro dessa comunidade. E por mais que eles tenham visto e ouvido coisas bizarras, a recepção acalorada conseguiu alcançar uma menina do grupo. I was a little unsure if they were legitimately a cult. They're a cult. So nice. It doesn't matter they're nice. So nice. Sir, why are you being brainwashed? You're literally You're being brainwashed. You're being brainwashed. Saying? Snap the fuck out of it. Snap out of it. You're falling for it. Wake up! You're falling for it! Snap out of it! Holy shit! Oh look, they gave me... A no! They gave a fucking no! I can write a no! O vídeo é gringo, mas as legendas em português estão boas. Se interessar, o link desse vídeo vai estar na descrição. O próximo ponto é sobre o poder da informação. Você provavelmente está ciente como as notícias falsas se tornaram praticamente uma arma no mundo de hoje. E anos atrás, o projeto Portal começou a usar também de pseudociência dentro do projeto e para alcançar pessoas. Um excelente exemplo disso você deve ter ouvido falar. Há pouco tempo atrás, a história da cidade perdida de Ratanabá ficou famosa na internet. E se você não sabia, a Dáquila foi quem supostamente descobriu a cidade. Desde 2011, eles dizem que o Bilu contou que a Terra é plana. E alguns anos depois, publicaram o documentário Terra Convexa, onde eles afirmam provar que a Terra é plana nas águas e convexa nos continentes. Não só isso, mas que também existe mais um continente não descoberto depois de uma barreira de gelo. Não há por que nos aprofundarmos nessas afirmações, mas é importante sabermos disso, já que se os membros começam a duvidar das instituições governamentais e acadêmicas, eles estão mais suscetíveis a aceitar a pseudociência promovida pelo Projeto Portal e posteriormente pela Dáquila. E não poderíamos finalizar a parte sobre o Projeto Portal sem comentar sobre o nosso querido ET Bilu, que por um golpe de sorte, não teve seu rosto revelado claramente na TV pelo CQC. O ponto aqui não é desmascarar o ET Bilu, eu acho que isso não é necessário. É mais por ser engraçado de imaginar a cena. Em um podcast, João Mesquita conta como durante a produção da reportagem ele viu o ET Bilu claramente e por pouco não o filmou. Como você já sabe, o Bilu só aparece à noite, no escuro e no meio do mato. E João conta que a câmera que ele estava não tinha visão noturna, mas estava sendo usada para captura de áudio. Ele então esperou o momento certo e ligou a lanterna da câmera em cima do Bilu. Cara, eu escutei o barulho e apertei. Pá! Na hora que eu apertei, bicho, eu vejo um cara de moletom com a cara pintada de verde e um capuz.
Ele tava segurando uma lanterna e nos 2 braços ele amarrou o arbusto. E na hora que ele viu que eu acendi a luz, ele cata e faz esse movimento. E aí ele fica, cara. Logo após isso, eles, com medo da reação dos responsáveis pelo Projeto Portal, foram embora correndo na mesma noite. Aí ele falou, meu, como é que a gente vai lá pro refeitório? Esses caras vão matar a gente tá no meio do nada. Ele conta que depois, ao verificar o vídeo, embora ele tenha visto a olho nu, a câmera da época não pegou porque estava muito escuro. Uma coisa interessante que ele conta também é que após a matéria, o Projeto Portal começou a encher a paciência deles no Twitter. E como os responsáveis pelo Projeto Portal não sabiam que a câmera não tinha filmado nada, ele fez o seguinte. Mandei um e-mail pros caras, falou, vamos falar real? É o seguinte, eu vi que era o Urandir, ele sabe que eu filmei ele, e eu fui muito legal de não colocar isso no ar no programa. Então vocês param de me encher o saco do Danilo, que aí essa imagem nunca vai pro ar, vai ficar guardada aqui no meu arquivo, tá bom? Rafael, curiosamente, nunca mais ninguém falou nada. A entrevista aconteceu no podcast Plugado, e o link do corte está na descrição. E como eu comentei, apesar da história conturbada, o projeto continuou crescendo, e com o tempo conseguindo até se aproximar de figuras políticas. E por incrível que pareça, nos últimos anos o Urandir recebeu várias premiações vindo de organizações públicas. Mas vamos com calma e olhar o que o Projeto Portal conseguiu se tornar hoje. Como eu comentei antes, hoje o Projeto Portal evoluiu para o ecossistema Dáquila, que mantém ainda seu turismo ufológico, mas também expandiu para outras áreas. De acordo com o site da Dáquila, o projeto atua em todos os estados brasileiros e em 15 países, com mais de 700 mil participantes. O site não especifica se essas 728 mil pessoas são associados pagantes, mas o site nos mostra o valor para se tornar um associado. Hoje, para você se associar, você pagaria R$ 70 por mês, e seus familiares com menos de 21 anos que não trabalham poderiam se associar como dependentes pagando R$ 40 por mês. E se você pagar pela moeda deles, recebe um desconto. Vale lembrar que esses são valores apresentados enquanto eu produzi o vídeo e podem mudar no futuro. Agora, com base nesses números, vamos fazer uma rápida suposição. Como o site não deixa claro se essas 728 mil pessoas são pagantes, vamos supor que 300 mil, ou seja, menos da metade, paguem como titulares. Então, 300 mil multiplicado por 70. O resultado é a bagatela de 21 milhões de reais, lembrando que os associados pagam mensalmente. A única vantagem financeira especificada no termo é que os associados pagantes recebem um desconto nos eventos organizados pela Dáquila. Então podemos supor que esses membros acabam gerando ainda mais dinheiro para a Dáquila. E falando em dinheiro, quanto ao turismo, lembra que a reportagem da Record afirma que na época o Projeto Portal recebia mais de 6 mil pessoas por ano? Bom, uma postagem mais atual no Instagram de Urandir mostra que esse número mais do que quadruplicou, chegando a mais de 25 mil pessoas por ano. A data exata da publicação eu não consegui determinar porque o Instagram não mostra, mas aparentemente é de 2023. Agora vamos para uma parte bem preocupante. Essa palestra. Urandir apresentou um vídeo e palestrou para mais de 3 mil pessoas em um evento. O que é simplesmente inacreditável é que esse evento era a 18ª Marcha dos Vereadores e aconteceu em Brasília. No vídeo apresentado antes da palestra, é comentado sobre a Dáquila e suas atividades, incluindo o documentário Terra Convexa. Na palestra, o Urandir passa um bom tempo falando que a Terra não é esférica e várias outras bobagens que nesse ponto eu francamente estou cansado de ouvir. Mas tem alguns pontos que eu quero comentar sobre essa palestra. O primeiro é que Urandir afirma que ele e a Dáquila não querem se envolver com política, mas sim estabelecer parcerias. O que na minha opinião é a mesma coisa, mas aí você tira suas conclusões. Enquanto ele estava falando do documentário Terra Convexa, eu até achei que eu tinha ouvido errado. E descobrimos que a Terra ela é plana nas águas e convexa nos continentes. Essa pesquisa rodou o mundo, todos os países, mais de 3 bilhões de visualizações. Eu não sei se ele disse 3 bilhões ou 6 bilhões, mas de qualquer forma, pelo amor de Deus, cara. O mundo tem o quê? Cerca de 8 bilhões de pessoas? Eu sou louco! Não, eu sou louco! Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! E ele ainda tem a audácia de dizer que a classe científica está apoiando. Mas calma que em seguida ele diz isso. 70 a 80% dos cientistas do planeta já estão de acordo, já estão nos ajudando no segundo documentário, que diz respeito à anomalia do Sol. E 20% estão realizando os testes e se conformando com o resultado, porque não tem como contestar. Em seguida, ele fala da biotecnologia que eles estão desenvolvendo, usando a argila que eles extraem. Nós conseguimos desenvolver, através da matéria-prima de cloroquina, que é a argila, um ativo natural constante de 3 minerais, um coquetel que eliminou 100% todos os problemas de câncer, Alzheimer e mal de Parkinson. Tá, gente? Então nós temos um coquetel aí
muito bom, que todas as pessoas que deram uso não morreram com esses problemas, foram curadas. Cara, eu admito que ele pelo menos tem coragem para chegar e fazer esse tipo de afirmação na frente de um monte de vereadores. Eu tô colocando os trechos aqui justo por serem coisas absurdas e você não achar que eu tô inventando. Esse coquetel que cura câncer também é falado em um vídeo apresentado em um evento que aconteceu na sede da Dakhla, onde várias figuras políticas estavam presentes. Mas aqui também é dito que esse coquetel é capaz de combater e prevenir mais de 300 doenças. Na área da saúde, o Dakhla Pesquisas desenvolveu um poderoso coquetel à base de minerais, vitaminas, antioxidantes e aminoácidos capaz de combater e prevenir mais de 300 doenças, entre elas o câncer, o Parkinson e o Alzheimer. Já já nós falamos desse coquetel. Por enquanto vamos nos ater agora ao evento na sede da Dakhla. O interessante desse evento é que além dos políticos sentados à mesa fazerem homenagens ao Urandir e o encher de elogios, a prefeita de Corguinho, em sua fala, trouxe uma informação interessante. E obrigado por também ter permitido que um dos membros do grupo Dakhla fizesse parte da política do município. Né? Eu lembro que eu tinha uma ideia da importância que seria alguém com perfil de Dakhla, com a energia de Dakhla, com o equilíbrio de Dakhla dentro do poder legislativo e junto com o executivo. Gustavo Guerra, um membro da Dakhla, se tornou um vereador de Corguinho. Enquanto isso, uma série de figuras políticas participam de uma homenagem a Urandir no Recanto Avalon, que é na sede. Nessa mesma homenagem, Urandir recebeu algumas premiações e nos últimos anos tem recebido várias premiações de políticos e até militares. Sem contar que alguns membros da Dakhla são delegados ou delegados adjuntos, de acordo com esse artigo deles mesmos. Mas eles não querem se envolver com política, né? Aí você que está assistindo tire suas próprias conclusões, que a essa altura do vídeo eu francamente estou ficando alborguete das ideias. Ai, meu pai de Deus. Oh, Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato, vem cantando no meu Brasil, 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 Brasil. Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? Agora sim vamos falar do coquetel. Obviamente não fica 100% claro se esse coquetel está à venda ou não. Pelo jeito que ele fala, eu suponho que sim, mas aí é apenas a minha opinião. Vale lembrar aqui o histórico do Urandir com suas sessões de energização e autocura. Mas no fim as perguntas que ficam são: esse coquetel está à venda? Se sim, quanto custa e quantas pessoas doentes compraram na esperança de ficarem melhor? Quem já teve ou tem algum parente com alguma doença grave sabe como é desesperador, e muitas vezes essas pessoas estão fragilizadas, dispostas a tentar de tudo para ajudar a pessoa que ama. Talvez esse tal coquetel seja o que era vendido pela OPS. A descrição em parte bate, mas também não tem como a gente saber. Antes de prosseguirmos, eu vou falar brevemente para quem não sabe da Wayback Machine. Se você prestou atenção, vai ter notado que esse site já apareceu no vídeo e vou usar de novo agora. Para falar de uma forma bem simples, a Wayback Machine é um site que contém um banco de dados que armazena como se fossem prints ou cópias de vários sites da internet ao longo dos anos, e qualquer um pode acessar esses arquivos gratuitamente. Agora voltando para o vídeo, vamos comentar sobre a OPS Suplementos. Eles vendem ou vendiam um suplemento chamado Supermind, que, abre aspas, soma força nos tratamentos de depressão, ansiedade e alterações de humor. Ajuda a prevenir e tratar Parkinson e alterações de humor, fecha aspas. E o Supereyes que, abre aspas, auxilia na prevenção de doenças como aterosclerose, catarata e câncer nos olhos, fecha aspas. Ô moleque, porra! Ô filho, peraí, quieto. Eu não sou nenhum médico para dizer aqui o quão válidas são essas afirmações, mas que parece bom demais para ser verdade, parece. Aparentemente, esses dois produtos não estão mais à venda. Pelo menos não pelo site, e não é possível nem ver o preço. E é aí que entra o maravilhoso arquivo da Wayback Machine. Antes de falarmos de preço, vou só te mostrar o que era dito em versões anteriores do site. O que você está vendo é o arquivo de 18 de julho de 2022. E como pode ver, além de outras afirmações, o Supermind era indicado para ajudar a prevenir Parkinson, Alzheimer e TDAH. E o Supereyes tinha entre seus benefícios favorecer a regeneração do nervo óptico. Como eu disse, não sou especialista. Mas esse ano mesmo, a revista UOL publicou um artigo falando sobre suplementos alimentares. A revista UOL trata do assunto junto com a especialista em nutrição Angela Clausen. Angela comenta que muitas vezes as pessoas veem suplementos como uma espécie de medicamento e acabam usando para tratar doenças. Mas na verdade, suplementos apenas fornecem componentes que estão faltando na dieta.
Uma coisa super importante que a reportagem traz é como suplementos não são medicamentos, então a fiscalização desses produtos é bem menos rigorosa, e muitas vezes eles são vendidos sem testes que comprovam sua eficácia. Não vou me estender no assunto. O ponto é, não estou dizendo que a OPS faz propaganda enganosa, mas para ficar atento porque suplementos com promessas milagrosas existem há bastante tempo. Caso se interesse, pode ler o artigo e pesquisar mais. Existem vários artigos falando do perigo de suplementos que fazem promessas milagrosas. Agora vamos para os preços dos suplementos da OPS. O site no arquivo está meio quebrado, mas as informações ainda estão visíveis. O arquivo é de 6 de abril de 2023. O Super Ice, que custaria R$ 170, estava em promoção por R$ 102. E o Supermind, que custaria R$ 180, estava em promoção por R$ 117. Vale comentar que eles também vendiam combos. Esse combo, por exemplo, de 5 de cada, custaria R$ 1.377,50, mas estava em promoção por R$ 798,95. Agora lembra da Brazilian Kimberlite Clay que comentei no começo do vídeo? Bom, sobre ela vou adicionar apenas o que é dito no site sobre a ação no sistema nervoso central e DNA. Abre aspas. As propriedades de refração da argila fazem com que ela decomponha a luz solar em um espectro de frequências compatíveis com o DNA e as frequências mentais, fazendo possível a interação com o sistema nervoso central e as emoções. Fecha aspas. Novamente, tire suas próprias conclusões. Mas o que quero comentar é que ela é usada nos produtos da Kion Cosmetics, que é outra empresa do ecossistema Dáquila. O site da Kion também não está mais disponível. Fui olhar um produto pela Wayback Machine e no arquivo de 22 de setembro de 2020, esse sérum anti-sinais estava exposto no site por R$ 540. Por curiosidade, eu joguei sérum anti-sinais no Google, e os produtos que apareceram eram consideravelmente mais baratos, a maioria deles não passando de R$ 100. O mais caro que encontrei estava custando R$ 175. Porém, eu não entendo nada de produtos de beleza, então talvez tenha um motivo pela diferença de preço, ou ele até seja diferente desses que usei para comparar, mas talvez eles justifiquem essa diferença de preço pela matéria-prima, que é a argila super poderosa deles. No arquivo de 7 de agosto de 2020, a Kion afirma, abre aspas, os cristais naturais combinados com os minerais emitem frequências moduladas que estimulam a célula a se regenerar, fecha aspas. Novamente, tire suas próprias conclusões. Vale reafirmar que o site da Kion não está mais no ar, e pelo site da OPS não é possível comprar os suplementos, pelo menos na data da produção desse vídeo, mas não sabemos se esses produtos continuam sendo vendidos por outros meios ou dentro da Dáquila. Para finalizar as empresas, vou comentar sobre o banco BDM Digital, que é um banco que também tem sua moeda digital e tem sua versão física, o bônus dourado mercantil, e é utilizada dentro da Dáquila e em algumas cidades vizinhas. Uma informação que acabou chegando até a mídia e foi publicada nesse artigo de 2023 é sobre esse comunicado, que incentiva as pessoas a comprarem o máximo que puderem da moeda e que poderiam trocar a moeda por bens como carros, terrenos, casas, imóveis e etc. Mais uma vez, tire suas próprias conclusões. Existem ainda outras empresas dentro do ecossistema Dáquila, mas vou me manter apenas nas que comentei até agora, senão o vídeo vai ficar gigantesco e também porque as que falei são as mais pertinentes ao assunto. Para finalizar o vídeo, vamos só falar da Dáquila Pesquisas, mais especificamente sobre Ratanabá. A história de Ratanabá é mais complicada do que parece. Aqui vamos apenas comentar brevemente, porque pelo que vi, essa história toda iria precisar de um vídeo separado só para isso. Mas em suma, a Dáquila Pesquisas afirma ter encontrado a cidade que teria milhões de anos de idade e teria sido construída por extraterrestres e tudo mais. O foco aqui não é Ratanabá em si, até porque essa suposta descoberta da Dáquila não faz o menor sentido, já que eles afirmam que a cidade é mais velha do que a própria humanidade, com 450 milhões de anos. O ponto é, a história foi amplamente divulgada na internet. Como se trata de arqueologia, isso gerou uma resposta da Sociedade de Arqueologia Brasileira, que publicou uma moção de repúdio disponível no seu site. Mas o importante aqui é um dossiê elaborado pelo historiador e arqueólogo Arthur Henrique Franco, publicado no site da SAB em maio desse ano, 2024. No dossiê ele comenta como tudo se trata de pseudociência. A pergunta é, qual o interesse da Dáquila em divulgar a história de Ratanabá? Lembram lá no começo do vídeo sobre o aparente interesse de Urandir em recursos vindos da Terra? Bom, talvez, só talvez, esse seja o motivo. E o professor Arthur comenta sobre isso em seu dossiê. Ele aponta a aprovação da Lei 14.701, de 2023, que libera a exploração econômica das terras por povos indígenas. A aprovação da lei foi noticiada pela Dáquila no Instagram junto com seu projeto Voz das Etnias, um podcast que foi iniciado na mesma época, com o intuito de dar voz aos povos nativos. No dossiê, o professor questiona as intenções da Dáquila em se aproximar de povos indígenas. Abre aspas. Por tratar-se de uma empresa que tem segmentos em mineração de argila, por exemplo, para cosméticos, e também trabalha com bijuterias com matérias-primas naturais, cabe ao menos questionar sobre as relações da Dáquila com povos indígenas em projetos como o apresentado no processo número, eu não vou ler esse número, mas está na tela, protocolado no IPAM, como visto acima. Fecha aspas.
Esse projeto que ele faz referência é citado no dossiê. Eu não abri o projeto todo para ler, mas o professor traz um trecho interessante no dossiê. Não entendo muito de como funcionam esses projetos, mas o que podemos entender por esse trecho é: o projeto visa capacitar a comunidade, que imagino que seja a comunidade indígena, a analisar sítios arqueológicos. O interessante aqui é o seguinte, abre aspas, também pretendemos refletir sobre qual a melhor forma de divulgar esse patrimônio, ponderando propostas de musealização e certamente propostas de turismo, fecha aspas. Mais uma vez, tire suas próprias conclusões. E cada vez mais, a Dáquila cresce e aumenta sua influência. Alguns de seus membros se tornaram delegados ou delegados adjuntos. Nos últimos meses estão começando um projeto de turismo com o governo de São Paulo. É bizarro como por trás de uma coisa tão boba como o ET Bilu, existe toda essa história, dinheiro, acusações de crimes e coquetéis que curam câncer. É, Bilu, é esse tipo de coisa que se encontra na busca por conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Agora só algumas considerações finais. Existem vários detalhes sobre essa história que eu não coloquei no vídeo, senão ele ficaria muito longo. Eu tentei manter o necessário para que ficasse completo, mas ao mesmo tempo não ficasse confuso. Talvez no futuro eu faça uma parte 2 complementando esse vídeo. Outro detalhe é que muitas das fontes que eu citei não estarão na descrição do vídeo, mas tentei ser o mais claro possível sobre de onde vieram as informações. E com as informações que eu coloquei no vídeo vai ser fácil de encontrar. E como sempre... In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.